A paz do Senhor, a você que nos assiste neste momento. Meu nome é Nayana Soares, faço parte do ministério Chamados a Restaurar. Quero te convidar neste momento a abrir a palavra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 5, o versículo será do 1 ao 20. A palavra do Senhor diz: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Nazarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o amansar. Versículo 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Versículo 7. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Versículo 9. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Versículo 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E afogaram-se no mar. Versículo 14. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e o temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele, Jesus, no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse ir também com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Verso 20. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém por esta palavra. Glória a Deus por esta palavra. Te convido nesse momento, rapidinho, a fazermos uma breve oração por essa palavra. Amém? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por este momento contigo, Pai, por esse momento de comunhão, Senhor, ainda que por uma tela de celular, por uma tela de TV, sabemos que o Senhor está contigo. Senhor, fala-nos, Senhor, profundamente, Senhor, através da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, né, é um texto que foi escrito aqui segundo o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Acredita-se que ele foi escrito por volta entre 50 a 55 anos depois de Cristo. O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho escrito por Marcos através do testemunho de Pedro. Pedro relata a Marcos, né, e através desse relato, desse testemunho, Marcos vai escrever este evangelho. E é interessante que existem, né, indícios, existem estudiosos que afirmam que essa história não aconteceu. Porém, né, existem fortes indícios da história
de que os evangelhos são relatos 100% históricos e fiéis, né? Ou seja, essa história aconteceu. Lucas também vai falar no capítulo 8, Mateus também vai abordar no capítulo 8 também de Mateus. Tá? Então, essa história ela se passa na cidade de Gadareia, uma cidade gentílica, né? Não era uma cidade habitada por judeus. A Bíblia diz, se você for olhar no capítulo anterior, capítulo 4 de Marcos, né? Jesus ele estava do outro lado do lago, Jesus despede uma multidão, convida e pede os seus discípulos que entrem no barco para eles atravessarem, né? E é interessante que durante essa travessia eles são pegues por uma tempestade, né? Neste momento que Jesus repreende a tempestade, e o Senhor acalma o vento, aquieta-te mar, cala-te vento, né? Isso vai acontecer durante todo esse contexto até que Jesus chegue nessa província de Gadareia, né? Na cidade dos Gadarenos. E é interessante que a palavra de Deus, né, ela é bem clara, ela é inerrante em relação a todos os relatos da Bíblia, os relatos dos evangelhos. Né, e a palavra ela vai dizer, por exemplo, lá em 2 Timóteo, né, a palavra ela vai nos afirmar que ela é inspirada por Deus. Então, logo, se ela é inspirada, ela é inerrante. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 35, ele vai dizer que a palavra ela não pode falhar. Né? João afirma no seu evangelho que não tem como essa palavra falhar. Logo, se ela é infalível, ela é inerrante. Pedro também ele vai afirmar, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, quando ele fala dos relatos, né, das escrituras, ele diz que todos aqueles que escreveram foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Logo, se essa palavra ela é movida pelo Espírito Santo de Deus, é uma palavra inerrante. Lutero ele tem uma frase interessante, ele diz que sem a autoridade das Escrituras, ninguém pode estabelecer declaração nenhuma que seja fiel. Então, sem o respaldo, sem a autoridade desta palavra, não há como você estabelecer nenhum tipo de declaração à igreja com fidelidade. Então, é necessário crer, é necessário respaldo, é necessário autoridade. Através disso, né, dessa palavra, nós estamos aqui hoje, eu aqui, você assistindo, porque nós cremos e acreditamos nessa história. Como eu disse, era uma região gentílica, onde era habitada por gentios, né? Possuía práticas pagãs neste lugar, era uma cidade de práticas pagãs, né? Praticava-se adoração e cultos a outros deuses, né? E Jesus ele chega aqui e ele ameaça todo esse sistema sociopata que havia nesse lugar. Né? A Bíblia diz que Jesus chega no local, desce do barco, vai ao seu encontro, aquele homem que estava endemoniado sai dos sepulcros ao encontro de Jesus. Né? Aquele homem, ele possuía uma legião de demônios, ao ponto que no versículo 9, Jesus pergunta como é o teu nome, e ele vai dizer a legião, porque somos muitos. Né? E o que era legião? Legião era a força máxima do exército romano, constituído por 6.000 soldados. Então, imagine, tinha uma média de 6.000 demônios em um único homem, em uma única vida. E Jesus, ele expulsa os demônios que havia naquele homem, né? Lança naquela manada de porcos que estava naquele lugar. Né? A Bíblia diz que era quase 2.000 porcos, uma média de 2.000 porcos, eles se precipitam no mar, no abismo, e aqueles que assistem tudo aquilo vão à cidade, relatam ao povo o que aconteceu, o povo volta ao local, vê aquele ex-endemoniado, curado, sarado, são, vestido, sentado aos pés de Jesus, e aquele povo roga que o Senhor se retire daquele lugar. Né? Isso a Bíblia vai nos relatar. E eu quero te falar aqui, rapidinho, né, umas características desse homem de Gadareia, né, características do gadareno. Primeiro, ele vivia nos sepulcros. Trata-se de um homem que vivia entre os mortos. Um homem que morava em sepulcros, em catatumbas, que habitava num cemitério. Né? Nesse contexto,
Aquele tempo, para os judeus, cemitério era um dos lugares mais impuros que poderia existir. Uma segunda característica que podemos falar em relação a este homem, em relação ao gadareno, é que este homem, frequentemente, ele era preso. Frequentemente, ele precisava ser preso, ao ponto que o versículo 3 e o 4, ele vai dizer que ele era, vez ou outra, preso, as pessoas o prendiam, né, com cadeias e com grilhões. Porém, ele transformava as cadeias em pedaços, versículo 4 vai dizer, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia detê-lo, ninguém podia amansá-lo, a minha versão vai dizer, ninguém podia conter aquele homem. Então, esse homem, ele vivia no isolamento da sociedade, morava em meio no cemitério. Este homem era um homem que, vez ou outra, era preso, era amarrado, né? E uma terceira característica do gadareno é que ele era perturbado. A Bíblia diz, no versículo 5, que ele clamava pelos montes, de dia e de noite. Esse homem não tinha descanso. Esse homem não tinha moradia, esse homem não tinha liberdade, esse homem ele não tinha descanso, ao ponto que dia e noite ele clamava pelos montes, e esse mesmo versículo 5 vai dizer que era ferindo-se com pedras. Esse homem tinha seu corpo ferido, o seu corpo desgastado, então fisicamente, psicologicamente, de todas as formas, esse homem estava aprisionado. E uma outra característica que nós podemos também falar é a que Lucas relata, né? Em capítulo 8, versículo 27. Lucas vai dizer que ele andava completamente nu, que esse homem andava sem roupas. Mateus, no capítulo 8 de Mateus, Mateus vai dizer também que, além de tudo isso, de todo esse pacote, esse homem ele também atacava as pessoas. Então, imagine você, insano, ferido, morando em cemitério, gritando feito louco de dia e de noite, e sem roupas. Você que é pai, você que é mãe, o que você faria? O que você pensaria? Que veredito você daria a este homem? Vamos supor, este homem morando próximo da sua casa. Um homem violento, atacando pessoas, um homem perturbado, um homem que se feria a si próprio e que andava sem roupas. Imagino eu que aquele homem já havia muitos vereditos a respeito dele, a respeito daquele homem. E por último, o versículo 9 vai dizer que ele também não tinha identidade. Ele nem falava por ele, porque quando Jesus diz qual é o teu nome, os demônios respondem, não ele. Somos legião, porque somos muito. Ele também não tinha identidade. Ele estava no limite. Esse homem, ele estava no seu limite. É um homem que estava morto. Sim, morto. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Jesus vai dizer, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Versículo 10. Do capítulo 10. Anteriormente, ele vai dizer, o diabo veio, Satanás veio, senão para matar, roubar e destruir. Aí ele continua, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, até você, até eu, até nós, nos encontrarmos com Jesus, nós estamos mortos. E aqui, nesse contexto, esse homem vai ter um encontro com Jesus. E sabe o que é interessante? É que o versículo 2, ele nos vai dizer que os demônios reconhecem a autoridade de Jesus. Se você for ver, a Bíblia diz que quando Jesus desce do barco, sai ao seu encontro dos sepulcros um homem que estava endemoniado. Imediatamente, a visão de Jesus descendo daquele barco, naquela praia, aquele homem dos sepulcros, junto com a corda de demônios que havia sobre ele, reconhece quem está chegando. O versículo 6, aí na sua Bíblia, se você consultar, ele vai dizer que estes homens, este homem endemoniado, ele viu de longe, vai dizer que ele viu de longe Jesus, correu e o adorou.
A adoração, o que é adoração se não reconhecer diante de quem você está? Diante da presença de quem você se encontra. O versículo 7, ele vai dizer: que temos nós contigo, ó Filho do Altíssimo. Vieste nos perturbar antes da hora. Outra versão vai dizer: não é chegado a nossa hora. Que temos nós contigo. E é interessante que nós precisamos, o que a gente aprende aqui? Que nós precisamos ser fiel em reproduzir aquilo que vemos. Muitas vezes nós vemos, sentimos a presença do Senhor, mas por dureza de coração, por apatismo, por comodidade, nós não somos fiéis àquele momento. Nós não somos fiéis àquela presença. Nós deixamos de adorar, nós deixamos de prostrar, nós deixamos de reconhecer diante de quem nós estamos. E este homem, junto com essa corda de demônio, ele vai ter a visão de Jesus. Eles veem Jesus. Eles veem aquele que liberta, aquele que salva, aquele que tira o cativo do cativeiro, aquele que despedaça verdadeiramente grilhões e cadeia. E eles se prostram. E a Bíblia diz que eles o adoram. Lucas 10, 17, quando Jesus tem enviado a grande comissão para pregar, né? A Bíblia diz que esses homens, quando eles voltam, os discípulos de Jesus, eles vão dizer o seguinte, lá no versículo 17, ele vai dizer assim: descobrimos que sobre o teu nome os demônios nos obedecem. Tiago, capítulo 2, versículo 19, ele vai dizer que os demônios temem e tremem. E vai dizer que os demônios crêem em Jesus. Então existe esse reconhecimento aqui de autoridade. E muitas vezes nós rejeitamos a presença, não reconhecemos, não fazemos aquilo que o Senhor tem proposto no nosso coração, aquilo que nós já entendemos e já recebemos da parte de Deus. É interessante que uma vez a pessoa me perguntou o seguinte: Nayana, quando é que eu não devo deixar de fazer de forma alguma aquilo que o Senhor me pediu? Quando é que eu não devo deixar de obedecer de forma alguma aquilo que o Senhor falou? Eu respondi: um dia antes da tua morte. Ela falou: mas eu não sei quando é que eu vou morrer. Exatamente. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. De repente, os demônios têm que declarar quem ele é. O versículo 7 vai dizer que eles dizem que temos nós contigo, ó Filho do Altíssimo. Os escribas não sabiam quem Jesus era, não haviam discernido. Os líderes espirituais, os fariseus, eles não sabiam quem Jesus é. Provavelmente nem os discípulos ainda tinham a revelação total de quem Jesus é. Mas a Bíblia diz que esses demônios, eles vão dizer: o que temos nós contigo, ó Filho do Altíssimo. Não é chegado a nossa hora. Parece que ninguém sabia. Parece que ninguém entendia o que Jesus tinha ido fazer lá. Mas os demônios já sabiam. Os demônios já sabiam o que Jesus tinha ido fazer lá. Aqueles homens, aqueles apóstolos, mesmo diante da tempestade, por ter passado tudo aquilo lá no capítulo 4, no capítulo anterior do Evangelho de Marcos, aquele homem, a Bíblia diz que eles passaram por aquela tempestade, mas eles não entendiam, não havia tido a revelação ainda de quem era Jesus. E eles vão dizer: olha, o que temos nós contigo? Então eles já sabiam, os demônios sabiam o que Jesus tinha ido fazer ali. Não se engane, Satanás, ele conhece a minha vida, ele conhece a tua vida, ele sabe que grandes coisas o Senhor quer fazer na nossa casa, na nossa família, no nosso meio, na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa cidade, e ele vai fazer de tudo para impedir, ele vai fazer de tudo para te paralisar. E Jesus, a Bíblia diz, como eu já citei, ele deixa uma multidão para trás. Marcos capítulo 36, ele vai dizer isso: o inferno sabe de quem você é discípulo. E eu vejo muitos relatos, né, de cristãos que têm medo de certas coisas. Onde você está com medo de entrar? De onde você tem tido medo de ir? O que você tem tido medo de enfrentar?
Nós devemos saber, entender e discernir o Deus que nós servimos, porque bem sei o Deus que eu sirvo. De onde você tem tido medo de entrar? É terreiro de macumba? É quiromancismo? É cartomancismo? É mesa branca? Superstições? Infelizmente, nós estamos numa geração de cristão que ainda adota a superstição. Ainda tem superstição com determinadas coisas, com determinados paradigmas, tradições. Se não tiver nessa palavra, se não tiver autoridade dessa palavra, se não houver respaldo na Bíblia, não tome posse para a tua vida. Erga a tua cabeça, vá aonde Jesus te mandar ir. Porque o Deus que você serve é o Deus que até demônios temem, crê e estremecem na presença dele. O inferno sabe de quem você é discípulo. A Bíblia diz, Lucas 10:19, eu lhes dei autoridade para pisar sobre serpente e escorpião, sobre todo o poder maligno do inimigo, e nada lhe acontecerá. Dessa palavra nós devemos nos respaldar. Dessa palavra nós devemos nos revestir. Irmã, então o que eu devo fazer diante de situações que envolvem esses poderes? Primeiro passo. Devemos reconhecer contra quem tem sido a nossa luta. Com quem você deve lutar verdadeiramente. Efésios 6:12 vai dizer que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra príncipe das trevas, hostes malignas deste mundo que habitam nas regiões celestiais. A tua luta não é contra a tua mãe, a tua luta não é contra teu pai, não é contra o teu filho, contra a tua filha, o teu vizinho. A tua luta é contra principados, potestades, forças malignas. A tua luta não é contra pessoas. Então, o primeiro passo que você tem que saber é saber com quem que você está lutando. Com quem verdadeiramente é a tua luta. É interessante que em Mateus, o capítulo 16, o versículo 23, Jesus, quando ele vai dizer, olha, importa que o Filho do Homem seja entregue aos fariseus, aos homens da lei em Jerusalém, e ele será amarrado, será crucificado, será morto e ressuscitará ao terceiro dia. Pedro, no versículo 23, né, o versículo 22, Pedro vai dizer o seguinte, não, Senhor, que é isso? Imagina, Deus o livre que isso aconteça contigo. Aí o versículo 23, Jesus vai falar o seguinte, para trás de mim, Satanás. Jesus não está chamando Pedro de Satanás. Jesus está dizendo aqui que existe uma força maligna atuando na vida de Pedro. E sabe o que é interessante? Que nesse mesmo capítulo 16 de Mateus, se você retroceder e for para o versículo 16, esse mesmo Pedro que Jesus falou aqui, para trás de mim, Satanás, ele vai ter a revelação de quem é o Cristo. Jesus vai dizer, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro vai dizer, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus Altíssimo. E aí Jesus vai falar para ele o seguinte, bem disseste, mas isso não veio de ti, isso foi o meu Pai que te revelou. Então, esse mesmo Pedro, que no capítulo 16, versículo 16, vai ter uma revelação de quem é Jesus, que é o Messias, que é o Filho de Deus, é o mesmo Pedro, que logo em seguida, versículo 23, Jesus vai precisar olhar para ele e dizer, passa para trás de mim, Satanás. Porque havia uma força já impulsionando Pedro a falar outra coisa. Sabe, eu queria muito ser assim, muito santa todo dia. Queria muito ser santa todo dia. Mas a verdade é que existe batalhas, existe contra-ataques, existem situações, existem forças espirituais que elas vêm, nos assolam, nos esmagalham, nos destroçam. E muitas vezes nós nos sentimos fracos, nos sentimos duvidosos, por que não duvidosos? Esmurecemos. Porque assim como Pedro, que teve uma revelação de quem era Jesus, ele também foi um instrumento de Satanás, ao ponto que Jesus precisou dizer, para trás de mim, Satanás. Então, que nós venhamos vigiar. E o primeiro passo é entender que a tua luta não é contra pessoas. Aí, o segundo passo. São duas coisas, tá?
reconhecimento da autoridade. Tem a ver com reconhecimento de quem é que manda na tua casa, quem é que manda no teu casamento, quem é que manda nos teus filhos, quem é que manda. Satanás, ele quer duas coisas de nós. Ou ele quer que você não acredite que ele existe, ou ele quer que você ou ele quer que você acredite que ele existe e que ele é muito poderoso. O que não é verdade. Porque a Bíblia vai dizer lá em Colossenses 12, né, que Jesus triunfou sobre principados e potestades, expondo ele a um espetáculo público e triunfou sobre eles na mesma cruz. Ele não é todo poderoso como muitas vezes ele quer que nós acredite e que nós tenhamos medo dele, porque pelo sacrifício de Jesus, pelo que Jesus fez naquela cruz por nós, ele não é o todo poderoso. Ele existe, mas ele não é o todo poderoso, porque Jesus, ele já venceu a minha batalha e ele já venceu a tua batalha. O lugar dele é aos pés daquele que governa todas as coisas. O Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer que a luz era a vida dos homens, era a luz. E vai dizer que a luz resplandece, as trevas não puderam prevalecer contra ela. O salmista, lá no capítulo 139, ele vai dizer, de onde me esconderei da tua presença? Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como um dia. Porque para ti, trevas e luz é a mesma coisa. Não há diferença. Na presença dele, todo joelho se dobra. Todo joelho se prostra na presença dele. Não há diferença para ele entre luz e trevas. Então, reconheça de quem é a autoridade. Reconheça quem é que manda. Quem é que manda? Comece a fechar as brechas. Ainda mais a gente está falando de demônio, sabe? Eu tenho medo de ter aqui uma manifestação, morro de medo. Deixa eu te dizer, nem sempre demônios eles vão se manifestar de forma que se ferem, de forma que se contorcem, como nós vemos vários relatos na Bíblia. Né? Havia um menino que se lançava no fogo, os demônios lançavam ele no fogo e depois lançavam ele na água. Nem sempre. Capítulo 22 do Evangelho de Lucas, versículo 3, a Bíblia vai dizer que Satanás entra em Judas. Mas não diz que ele se contorce, que ele se convulsiona, que ele se lança no fogo, que ele se lança na água, que ele clama de dia e de noite, que ele se fere com pedras. Não. Satanás entra em Judas Iscariotes, ele se retira daquele lugar e vai trair Jesus. Isso que nós temos que vigiar. E para finalizar, eu quero abordar 3 versículos aqui muito interessantes para você. Versículo 10, aqui do Evangelho de Marcos, capítulo 5, ele vai dizer que os demônios, eles rogavam muito a Jesus que não lhe tirasse daquele lugar. Preste atenção, os demônios pediam para não sair daquele lugar. E o versículo 17 vai dizer que o povo rogava-lhe para que saísse daqueles termos, ou seja, que saísse daquela província, daquela região, daquele lugar. Aqui é o povo. Tá? Primeiro os demônios querem ficar. Versículo 10. Versículo 17, o povo pede a Jesus para Jesus se retirar dali. E o versículo 18 diz que aquele homem, o ex-endemoniado, ele rogava-lhe e pedia para ir junto com Jesus. Então temos 3 coisas aqui. Versículo 10, quando os demônios pedem que não sejam retirados daquele lugar, tem a ver com fronteiras. Tem a ver com regiões. Existem forças malignas, forças espirituais, principados, potestades, hostes malignas, que eles querem territórios. Eles querem lugares determinados. Por isso, esses demônios vão dizer, rogo-lhes que não nos tire daqui, porque ainda não é chegada a nossa hora. Aquele lugar era um lugar gentílico, era um lugar de práticas pagãs, era um lugar que eram cultuados outros deuses. Havia ali uma ação muito forte naquele lugar. Havia uma potestade muito forte. Eles não queriam se retirar daquele lugar. E o povo pede a Jesus, vendo aquele homem curado, e os porquinhos que tinham ido embora, tinham pulado lá no penhasco dentro do mar, eles pedem para que Jesus saia. É gente que prefere porco do que Jesus. É gente que prefere mundo do que igreja.
É gente que prefere estar na lama do pecado do que reconhecer de quem é a autoridade que está chegando, quem é a autoridade que está falando, a autoridade da palavra, a autoridade da escritura. É gente que prefere coisas do que o Todo-Poderoso. E essas pessoas, elas vão pedir Jesus para se retirar dali. Porque para elas era mais importante aquela fonte de renda, aqueles porquinhos, do que uma vida. Isso era o importante para eles. Em terceiro lugar, o gadareno pede para ir. Eu não pensei em outra coisa, a não ser em várias canções, várias adorações que nós ministramos aqui. Uma delas diz: quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Aquele homem queria seguir Jesus. Aquele homem queria ir com Jesus. Mas Jesus vai dizer para ele: não, fica. Fica. Nem sempre Jesus vai querer que você vá. Existem pessoas com chamadas determinadas para missionários, pessoas que vão lá fora. Mas existem pessoas que o chamado é no seu bairro, é na sua rua, é na sua casa, é na sua família, é na sua cidade. E Jesus diz para ele: fica, você precisa ficar. E ele vai dizer: começa pela tua casa. Vai na tua casa e anuncia aos teus aquilo que o Senhor te fez. Começa em casa. Começa na tua família. Gadareia precisa de você. Gadareia precisa de mim. O Senhor pode estar falando para mim, para você, para alguém: fica. Fica. Fica porque a tua escola precisa de ti. Fica porque aquele trabalho, aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus precisam ver Jesus através da tua vida. A tua família precisa conhecer Jesus através da tua vida. A tua faculdade, os teus vizinhos, os teus amigos. Fica. Fica que o STF precisa de ti. Fica que a Câmara dos Deputados precisa de ti. Fica que aquele lugar precisa de ti. A diretoria daquele hospital precisa de ti. Porque se você sair, os demônios vão querer ficar. Se você sair, os demônios vão querer tomar conta. E o Senhor, Ele incuba aquele homem uma missão de ficar. Aquele homem fica naquele lugar. Muitas vezes hoje nós cristãos estamos engessados de uma forma que achamos que não podemos ir mais além do que onde a gente está. Não, eu não posso entrar na política. Não posso. Esse cargo é muito grande para mim. Os tribunais precisam de você. A igreja precisa de você. E é interessante que quando fica, Jesus diz: fica e fala aos teus aquilo que o Senhor te fez. Não é ficar por ficar, é ficar e dizer: eu era cega e agora vejo, eu andava nu e agora estou vestido. Eu era um psicopata e agora estou sã. Eu conheço a Cristo. Eu tive a visão daquele que liberta, daquele que salva, daquele que chega, que arrebenta com a alma, daquele que faz o que ninguém faz, que cura o que remédio nenhum cura, aquele que não desiste quando muitas vezes o pai já desistiu. É dar testemunho, é ficar e dar testemunho. Esse homem ficou, esse homem testemunhou. Ao ponto que, se a gente for lá em Marcos 6,54, eu vou falar aqui para a gente encerrar, Jesus volta à província dos Gadarenos. Em outra versão vai dizer Genezaré, que é o mesmo lugar, o mesmo local. O versículo 53 vai dizer: e quando já estavam do outro lado, dirigiam-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. Preste atenção. E correram toda a terra em redor. E começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que Jesus estava, os que achavam enfermos vinham. E onde quer que entrava, cidade, aldeia, campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhes que os deixassem pelo menos tocar na orla das suas roupas. E todos eram sarados. Me diga uma coisa. Quem é que ficou? Quem é que ficou no capítulo 5 para que quando Jesus retornasse, no capítulo 6, havia uma multidão à espera de Jesus? Aquele homem não ficou por ficar, aquele homem ficou para evangelizar, aquele homem ficou e levou a boa nova, ao ponto de quando Jesus retorna àquele lugar, não vai mais pedir que eles se retirem, mas vão trazer pessoas para perto dele. E as pessoas queriam pelo menos tocar na orla de suas vestes. E a Bíblia diz que essas pessoas eram curadas.
O Senhor, Ele quer te libertar. Quer, muito, muito. Mas você precisa rogar, você precisa prostrar, você precisa adorar. Reconheça que você precisa do Altíssimo. E Ele quer te usar. Ele quer te usar para levar as boas novas dEle. Feche os olhos, onde você estiver, se você puder, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor, em nome de Jesus, tenha falado conosco, Senhor. Senhor, que nós venhamos entender, Senhor, o teu propósito, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, não só entender, Senhor, mas que nós venhamos cumprir a tua vontade, Deus. Que nós venhamos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, identificar, Senhor, aquilo que tem nos aprisionado, Senhor. Venhamos identificar, Senhor, a nossa batalha contra verdadeiramente Senhor. Senhor, respalda o teu povo, Senhor, respalda este homem, esta mulher, Senhor, este jovem, este adolescente que está nos assistindo nesse momento, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, a tua unção, Senhor, transpasse telas neste momento, Senhor. A tua presença, Senhor, transpasse, Senhor, a internet, a rede, Senhor. Que o Senhor possa tocar neste coração, Senhor. Abre os olhos espirituais dessa pessoa, Senhor. Que em nome de Jesus ela venha se posicionar, Deus. A tua igreja venha se posicionar como teu exército, chamado, vocacionado e capacitado por ti, Deus. Queremos, Senhor, ser que nem aquele homem, Senhor. Queremos, Senhor, restaurar vidas, multidões, falar grandes coisas daquilo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, assim, Senhor, te adoramos, te amamos, Jesus, e te agradecemos. Se você crê e concorda, diga amém.